Oi pessoal, bom dia. É bem cedinho por aqui, pessoal. Essa noite eu não dormi. Essa semana tá fazendo aniversário da morte do meu pai. E eu acordei de madrugada, meio perturbada com isso. Né? A gente não sabe lidar com a morte. A morte acontece, vem na vida da gente e aquilo ali, por mais que passa tempo, aquilo ali não apaga, né? Meu pai morreu, fez 9 anos agora, dia 17 de outubro. Então, pessoal, ele morreu numa época assim que não foi muito fácil, né? Ele morreu faz 9 anos, ele morreu atropelado, né, pelo ônibus. A gente acredita que foi a imprudência do ônibus, né, porque ele estava parado para atravessar. E tinha um buraco na pista, nessa época é muito chuvosa, né? E o ônibus foi se desviar desse buraco, acho que comeu muito meio-fio e ele estava parado assim em frente a uma firma e montado na bicicleta, mas parado. Aí o ônibus veio e puxou ele para debaixo do ônibus. Pegou no guidão assim, puxou ele, jogou ele debaixo do ônibus. Aí foi, deu coisa na cabeça, traumatismo, né? Assim, cheguei lá, vi até a massa cefálica dele no chão. Nossa, eu fiquei desesperado. E aí, pessoal, foi numa época muito difícil que a gente descobriu também que minha mãe estava com câncer. 10 dias depois que meu pai morreu, pessoal, a gente parou de chorar pela morte do papai e começamos a chorar pela morte da mamãe. Pior, pessoal, a gente começou a chorar pela morte dela viva, que não tem coisa pior, né? Porque daí 15 dias mais ou menos, 10 dias, a gente descobriu que ela estava com câncer e o médico deu 1 ano para ela de vida, né? Aí a gente, poxa, vai perder o pai e a mãe de uma vez só. Nós ficamos assim muito desesperados. Somos em 3 irmãos, né? E era a mamãe e o papai, nós éramos em 5. De repente a gente já estava em 4. Poderia ficar só nós 3, né? Que hoje mamãe também é falecida. Vai fazer 2 anos que nós perdemos ela. Mas pelos médicos, o médico falou que no máximo ela ia viver 1 ano. Se ela vivesse 1 ano e 2 meses, a gente podia dizer que era um milagre, pessoal. E mamãe viveu 8 anos mais ou menos, 7, 8 anos com a doença, conviveu. Porque antes dela descobrir a doença, 1 ano e pouco, ela já vinha meio passando mal. Quando ela descobriu essa doença, o médico já considerou que ela estava passada, né? Então, assim, depois que a gente descobriu que mamãe estava com câncer, ainda ela viveu uns 7 anos, acredito. Mas enfim, pessoal, como eu tava falando, às vezes a gente fica meio perturbado, né? Aí eu descobri assim de uma forma tão assim trágica que me contaram que meu pai estava morto, que até hoje eu não esqueço. Na época, pessoal, eu tinha problema na vesícula. Eu operei da vesícula tempos depois, eu passava muito, muito mal. Muito, muito mal, que eu não aguentava ficar em pé. Sofri bastante com esse negócio. E um dia antes eu tava passando muito, muito mal. E aí eu tinha ido com a minha mãe no banco receber, porque minha mãe tinha procuração do papai, né? O papai tinha tido uns problemas de saúde, e aí ele tinha passado essa procuração para minha mãe. Só que aí chegou na época de fazer a prova de vida. E a gente não tinha muita experiência com esse negócio de banco, essas coisas assim. Aí eu e minha mãe fomos lá, como sempre, de costume. Que eu acompanhava muito minha mãe em tudo. Aí chegou lá na hora de receber, na hora que a gente foi tentar receber lá fora, a gente não conseguiu. Porque mandou fazer a prova de vida. Como a mamãe tinha a procuração, ela achou que era só entrar lá dentro e resolver por ela mesma. Aí nós chegamos lá dentro e falamos assim, nós vamos tentar resolver ali, receber. E eles falaram que tem que fazer a prova de vida, mas só que eu tenho a procuração dele. Minha mãe chegou falando assim, minha mãe era meio inocente, né? Aí o cara do banco olhou pra gente com cara de sarcasmo e falou assim, mas ele tem que fazer a prova de vida. Aí ela falou assim, aí minha mãe pensou assim, que a gente já tava lá, né? Já tinha o dia, já tava mexendo com isso. Se ela não tinha como resolver sem meu pai lá. Aí o cara do banco olhou pra mim com cara de sarcasmo e virou pra mim e perguntou, seu pai tá vivo? Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, até hoje ele tá. A gente não sabe do dia da manhã, né? Porque amanhã pertence a Deus.
porque eu achei que ele falou comigo, pessoal, de uma forma agressiva, como se a gente quisesse roubar o banco, entendeu? Trapacear, né? Aí, pessoal, a gente foi pra casa, eu tava passando muito mal, aquela noite eu não dormi. E aí, eu peguei, eu acho que eu já tinha esse problema cardíaco, aí já gravava tudo, mas na época eu não sabia. Aí eu peguei, pessoal, e era umas meio-dia mais ou menos assim, eu tava dormindo quando eu recebi a notícia que meu pai tinha morrido, né? Mas quando foi assim umas 10 horas da manhã, minha mãe falou assim, que ia no banco, mas ele tentar resolver. E aí, pessoal, eles pegaram e minha mãe almoçou, deu almoço até meu filho, que nesse dia meu filho mais velho tava lá na casa deles, né? E meu pai almoçou com meu filho e minha mãe falou assim, com ele assim, Zezinho, eu vou na frente, porque era perto, mas era longe, assim, para ir a pé. Mas meu pai ia de bicicleta, que meu pai não andava de ônibus, quando era mais perto. Meu pai era muito andejo de bicicleta, andava tudo, mas aí a gente tinha que atravessar uma pista que era do outro lado do bairro. Aí papai, minha mãe falou assim, olha, eu não vou com você não, Zezinho, eu vou de ônibus, que papai era surdo, ele tinha tido a doença e tinha surdado o ouvido dele, ele tinha ficado surdo. Mas pensa numa pessoa que, se você conversasse perto dele, às vezes a gente chegava assim, ele chegava, tava todo mundo conversando, né? Daí um pouquinho, minha filha, ele se inteirava num assunto, a gente falava assim, velho, não é surdo não, porque ele lia os lábios da gente, ele prestava atenção e ele respondia uma riqueza de detalhes, parecia que ele estava ouvindo tudo, a gente às vezes até duvidava, assim, você não é surdo não, ele morria de rir. Ai, pessoal, gente, eu amava tanto meu pai. Aí, pessoal, eu tava passando mal, era umas meio-dia mais ou menos, minha mãe... Na época a gente era aqueles telefones mais simples, minha mãe me ligou e falou assim, que tava indo. Aí tudo bem, quando deu mais ou menos assim uns 40 minutos, que ela já tinha chegado no banco, ela me ligou de novo e falou, Rose, já tem uns 40 minutos que eu tô esperando seu pai. E ele gastava assim, em termos de uns 20 minutos de bicicleta. Ela falou, eu já cheguei aqui de ônibus, já tem uns 40 minutos que eu tô aqui, seu pai não veio. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que seu pai não entendeu. E ele tava doido querendo ir lá no banco, ele ia receber até o PIS também, ele tava querendo comprar umas peças de bicicleta, porque na realidade o salário era para a mamãe fazer compra e fazer as coisas para dentro de casa, né, pagar água e luz, as despesas. E então assim, meu pai deixava tudo na mão da minha mãe. E o PIS ele tava querendo receber para comprar essas peças, esses negócios. Aí ele foi todo contente, né? Ele tava todo contente, né, pra ir. Aí, pessoal, é muito triste, né? Aí ele pegou e aí minha mãe me ligou. Eu tava passando mal, eu tava meio dormindo. Eu falei, mãe, será? Ela falou assim, eu vou embora, não vou esperar seu pai mais não. Qualquer coisa, amanhã a gente vem. Aí ela foi, pessoal, como a pista era muito larga, tinha divisão de canteira, assim, diz ela que ela passou pelo acidente, só que ela nem se atentou. Aí quando ela chegou em casa, pessoal, o bairro era próximo, ela pegou e papai não tava lá. Aí ela entrou e ficou achando estranho, ela não entendeu nada, falou assim, mas meu Deus, será que o Zezinho saiu, foi para outro lugar? E ela ficou com aquela pulga atrás da orelha. Daí um pouquinho, pessoal, bateu um vizinho da outra rua lá, né? Bateu lá e falou, dona Dal, você tá sozinha? Aí ela foi, tomou aquele choque. Por que você tá perguntando se eu tô sozinha? Ela falou assim, você tá com alguém aí? Não, eu queria conversar com a senhora, mas eu não queria conversar com a senhora sozinha. Aí ela tomou aquele choque e falou assim, o que você tá sabendo de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa que você não tá querendo conversar comigo eu sozinha? Por quê? Pode falar. Aí o cara ficou enrolando a mamãe, aí pra chamar uma vizinha. Aí mamãe foi e falou assim, aconteceu alguma coisa com meu marido? Aí ele ficou quieto e nisso chamou a vizinha morava do outro lado também, né? Mas só que assim, o nosso quintal dava acesso a duas ruas e a casa da vizinha tinha tipo uma basca para nossa casa. Aí minha mãe chegou lá e chamou ela. Ela foi lá. Quando ela chegou lá, o cara ainda não falou com ela diretamente. Falou assim, olha, dona Dalsa,
eu tô vindo da pista e seu marido foi acidentado. Mas ele falou com a vizinha que meu pai tava morto, mas pra mamãe, ela falou que só tinha sido acidentado. Aí nessa confusão toda, eu já fiquei preocupada, já tinha passado mais tempo, eu tornei ligar pra mamãe. Eu tinha dado até uma cochilada, pessoal, porque eu tava muito, muito mal da vesícula. Aí nisso eu liguei pra mamãe e falei, e aí, mãe? Na hora que eu falei assim, a vizinha ouviu e foi, tomou o telefone da mão dela. Tomou assim bruscamente e saiu pelo quintal. Eu vim aqui pro quintal pra te falar que seu pai tá morto lá na pista. Falou desse jeito, com essas mesmas palavras. Eu tomei um choque, parece assim que eu terminei de acordar. Eu falei assim, você tá doida? Eu falei assim, você tá doida? Eu dei um grito no telefone. Eu fiquei nervosa e na época eu morava no prédio, assim, era tipo um porão, eu morava lá embaixo. Eu subi as escadas correndo, eu deixei a porta aberta, deixei tudo. Meu esposo tava lá na rua conversando com um inquilino. Aí eu fiquei gritando ele, do jeito que a mulher me falou, eu fiquei tão perdida, tão nervosa, tão mal, que eu cheguei lá gritando, falei, Moraes, meu pai tá morto na pista, Moraes, meu pai tá morto na pista. Aí ele tomou aquele choque, que isso, Rose? Eu falei, a vizinha falou que o papai tá morto na pista, o papai tá morto na pista. E nisso, o cara que tava conversando com ele, do negócio do aluguel, falou, olha, como assim? Realmente eu vim da pista e tem um acidente lá, só que eu não parei pra ver. Falei, é meu pai, e agora? O carro que a gente tinha, pessoal, era uma Kombi, na época ela tava com problema na bateria. E nessa época não tinha Uber, não tinha nada, né? Aí eu falei assim, e agora? Falei, Moraes, pelo amor de Deus, me leva lá. Ele falou, vou arrumar um carro emprestado aí, vou pegar o carro com meu irmão. Nisso que ele falou assim, o cara virou, nem conhecia a gente, ele falou, toma aqui a chave do meu carro, vocês podem ir. Aí o Moraes ficou meio assim, aí pegou a chave, eu nem voltei para fechar a porta, para pegar documento, para nada. Eu falei, eu quero ir agora. E aí, pessoal, eu não troquei de roupa, eu saí do jeito que eu tava. E a gente foi, chegou lá na pista, assim, que era na BR-101, que ele morreu. A pista tava congestionada, pessoal, e faltava, assim, bastante pedaço, assim, né? Eu não sei calcular em metros, assim, mas eu só sei que quando eu cheguei, que eu avistei, assim, mais ou menos o local, eu peguei e desci do carro em movimento e saí correndo. Meu esposo começou a me gritar, eu não consegui. Quando eu cheguei lá, eu vi o papai estirado no chão, né? A bicicletinha dele, eu vi a bicicleta e vi só o pé dele. A unha dele era meio defeituosa, foi a primeira coisa que eu vi. Aí eu cheguei, aí o reportagem estava lá, eu não vi. Aí o pessoal começou a querer me barrar, e eu falei, não, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu pai. Comecei a ficar desesperada. Nossa, que agonia, pessoal. É uma dor terrível. Aí eu peguei e falei assim, eu peguei e levantei o plástico. Na hora que eu levantei o plástico, eu vi meu pai lá. A cabeça dele estava toda pocada. E foi desesperador, pessoal. E aí eu peguei e fiquei ali até eles recolherem o corpo dele. E fiquei muito desesperada. Aí assim, a gente não acreditava naquela história. Não estava dando para acreditar, parecia uma coisa irreal. E nisso, minha irmã não tinha ido, acho que minha irmã não foi lá no lugar do acidente. E eu acho que meu irmão estava trabalhando, se eu não me engano. Não tinha dado tempo dele chegar. Não, ele tinha chegado e ido lá, ficado lá um tempo e foi em casa por causa da mamãe. Aí eu peguei e eu fiquei lá. Na realidade, assim, o resto daquela hora, assim, eu fiquei mais sozinha, sem parente, assim. Aí o cara deu a reportagem e falou assim que o papai, não foi culpa do papai, foi culpa do ônibus, que o ônibus veio e jogou, puxou ele tava parado, entendeu? Se o ônibus tivesse passado mais para lá da pista, porque tava chovendo também, entendeu? Assim, tinha chovido, na realidade naquele horário do acidente não tava chovendo. E a pista tava meio escorregadia, enfim. Só sei que o motorista até fugiu, porque ele ficou com medo, né, dos outros linchar ele lá.
E eu só sei que aí enterraram meu pai, pessoal. E aí foi isso que aconteceu. Nós perdemos o papai. Daí 15 dias, pessoal, mais ou menos, igual eu disse, chegou a notícia que minha mãe tinha feito alguns exames, só que minha mãe estava vindo da nossa pneumonia, né? Aí ela fez o exame, aí uma enfermeira que era amiga da gente falou que estava estranho aqueles exames dela. O próprio médico da pneumonia não tinha visto aquilo, ou não quis ver, não sei. Ele disse que a pneumonia, ela anda, né? E as manchas que estavam localizadas no pulmão da minha mãe, era só num local. Ela falou assim que tinha alguma coisa errada, mas aí ela não falou pra gente o que era. Ela desconfiou que era câncer, só que a gente não entendia, não conhecia, nem passou pela cabeça. Eu achei que mamãe tava com uma pneumonia. Uns 3 dias antes do papai morrer, o papai me chamou no canto, tava com o semblante caído. Falou assim comigo assim: Rosa, acho que sua mãe tem uma coisa grave. Eu olhei pra cara dele, eu me senti mal com aquilo. Eu falei: por que, pai? Eu não sei. Parece que ele tava sentindo, né, que tinha alguma coisa errada com a mamãe. Aí, pessoal, quando chegou o resultado que a mamãe estava com câncer, nós tomamos um choque. Na realidade, eu nem sabia que câncer fazia cair cabelo, essas coisas assim, o tratamento, né? Eu descobri isso porque minha cunhada, um ano antes, ela também deu câncer, ela também é falecida. E aí, eu tomei um choque, né? Quando eu vi o pessoal com touca, uma vez eu vi uma mulher só com um pouco de cabelo sem, assim, umas manchas, umas negócios sem cabelo, assim. Eu falei, gente, homem careca é feio, mas a mulher careca é pior ainda, né? Eu falei, o que faz a pessoa ficar careca assim, né? Eu vi que esse pessoal de touca, antigamente, ninguém falava assim, fulano tem câncer, né? O pessoal falava, fulano é canceroso. Enquanto o pessoal fala fulano é canceroso, pra mim, fulano tava na beira da morte, né? Na realidade, é isso mesmo, né? As pessoas, quando tá com câncer, é complicado. Aí, pessoal, eu peguei e fiquei meio perdida com aquilo tudo, né? Nós paramos de chorar pela morte do papai e começamos a chorar pela morte da mamãe. Pronto, nós vamos ficar sem pai, sem mãe, né? Foi muito triste aquela época, pessoal. Nossa, foi um desespero. E aí a gente veio lutando com aquilo, a gente lembrava o papai, chorava pelo papai. Depois eu sonhava direto com ele, direto. Que eu sou assim, às vezes meu sentimento eu guardo dentro de mim. Quando eu chego a explodir, é porque a coisa já tá bem ruim. Eu fico guardando aquela coisa dentro de mim, aí eu vou sonhando com aquilo, vou sonhando. Um dia eu sonhei um sonho até engraçado com o papai. Eu sonhei que a gente morava lá na casa, a nossa casa dava acesso a 2 ruas, na época. Meu pai tinha umas casinhas de aluguel, mas mamãe. E aí, pessoal, eu sonhei que meu pai eu sonhei que a gente tava pintando o muro desse beco que dava, né, acesso lá aos casas. Tava eu e tava uma vizinha e tava um vizinho lá. Na época, eu tava com o rolamão pintando. Aí, nisso, eu olhei para assim, pro lado que sai a casa da mamãe. Nisso, eu olhei e vi meu pai em pé. Quando eu vi meu pai em pé, eu tomei um susto. Eu derrubei a lata de tinta que eu tava na mão. E aí, os pessoal olhou. Nisso que os pessoal olhou, nós saímos correndo pro beco atrás. Nós saímos correndo assim pro lado de cá, né? Que nossa rua dava acesso à área verde. E nós começamos a correr, e nisso o papai tá correndo atrás. Aí, nisso que nós chegamos na outra rua, e nós paramos de correr, meu pai virou e falou assim, vocês estão correndo de quê? Aí eu falei, ô pai, nós estamos correndo do senhor, que o senhor tá morto. Ele, eu tô morto não, vocês estão ficando doido.
Aí eu falei, senhor, tá morto, sim. Ele, não, eu aqui em pé, aqui vivinho. Mas assim, pessoal, era a lembrança que a gente tinha, é muito forte na minha cabeça, assim. E eu fico, olha, eu sonho com a mamãe quase toda noite. É difícil uma noite que eu não sonho com a minha mãe. Toda noite, às vezes. Nossa, às vezes eu acordo, às vezes um pesadelo. Pior que tem vezes que eu sonho que eu sei que ela tá morta, mas ela tá perto de mim, mas ela não consegue se aproximar. Mas eu sei que ela tá ali e é angustiante, pessoal. Eu perdi a mamãe, vai fazer 2 anos agora, 1º de março. Foi na época que começou a pandemia, mas aqui mesmo no Espírito Santo aqui foi o primeiro caso que apareceu, que a gente foi levar ela no UPA de Carapina. Ela foi andando, pessoal. Nós fomos levá-la no UPA de Carapina. E aí o pessoal falou, não desce do carro não, desce do carro não, tem um caso de coronavírus. Aí tá todo mundo de máscara, nós ficamos assustados. Eu fui colocar a mão no corrimão assim do negócio. Não, não põe a mão não. Aí eu falei, mãe, volta que o hospital tá com coronavírus. Ela foi, correu, entrou dentro do carro. Ela foi andando, pessoal. Eu acho que minha mãe morreu mesmo naquela época ali, porque ela foi pro hospital. Senão, acho que minha mãe não tinha morrido. Hoje ela poderia até não estar viva, né, pessoal? Porque ela tinha câncer no pulmão e o caso dela era bem grave. Mas, assim, eu acho que o câncer dela estava no pulmão. E aí tinha crescido na época que ela estava morrendo, que ela tava para morrer, e estava dando tipo um pus, alguma coisa. E ela estava tirando como se fosse um catarro. Aí ela tava sempre assim, então ela falava que tava com pneumonia. Ela ia no UPA, esses UPA batiam um raio-x e falava que ela tava com pneumonia. Tipo, mãe, você não tá com pneumonia, mas tá com câncer. Mas aí me deram uns 2 antibióticos ela em seguida. Ela foi 2 vezes, menos de um mês no UPA e tomou 2 antibióticos fortíssimos. E da outra vez, e como ela tava começando a sentir uma dorzinha nas costas, assim, aí ela foi, pessoal, lá, e chegou lá, ela pegou e o médico foi e falou que ia dar um antibiótico. E eu acho que esse antibiótico foi tão forte, que o médico deu ela tão forte, que eu acho que pegou dentro do machucado e deu uma mexida. Nisso deu uma mexida, ela começou a botar junto com aquele catarro, assim, um negócio de sangue. Aí nisso desencadeou uma dor nela, uma dor forte. Deram morfina, ela não acordou mais. Aí ela entrou na terça-feira de carnaval. Na terça-feira, pessoal, de carnaval. Eu só sei que eu acho que na quinta-feira foi meu aniversário. Eu passei meu aniversário com ela, dia 26. Aí só sei quando foi no domingo, pessoal, nós enterramos ela. E eu perdi meu pai e minha mãe. Meu filho tinha 2 anos. 2 não, meu filho tinha 4 anos. Ele ficou tão perdido, que ele falava tanto nela, uns 3, 4 dias, que eu não tava assim, minha cabeça tava desse tamanho, eu não tava aguentando ouvir ele falar mais. E ele perguntava sobre o caixão, sobre não sei o quê, por que a gente não botou o celular dela dentro do carro. Um dia ele falou assim, ô mãe, minha avó deve estar arrependidinha lá no céu de ter nos abandonado. Falei, meu filho, sua avó não nos abandonou, meu filho. E olha, eu só sei que é um sofrimento terrível você perder o pai e a mãe. Então, pessoal, e essa noite eu não consegui dormir. Eu acordei, era 2 horas da manhã, e comecei a pensar nisso, fiquei pensando. Comecei a botar essas coisas, refiz os passo a passo da morte dele, essas coisas, tudo. E ai, tô sentindo até uma dor por dentro, assim. Tô pronta a explodir. Porque você vai aguentando, né? Carregando aquilo ali, né? Aí a gente começa a pensar, porque fulano morreu, porque a gente não impediu. Se tivesse acontecido desse jeito, se minha mãe tivesse ido com ele não tinha morrido. Que às vezes minha mãe tinha livrado ele, né? E a gente começa a pensar tanta coisa
né? Querer voltar para você consertar uma coisa, né? Que infelizmente aconteceu, pessoal. E não teve jeito, né? Depois passou um tempo, pessoal. Tem uns 4 anos também que eu perdi um outro tio meu. Próximo acidente do meu pai. Nós perdemos ele de ônibus também. O ônibus matou ele também, mas só que ele era cadeirante. O pessoal, ele bebia, tinha uns probleminha. Há quem diga que ele até se jogou do jeito que aconteceu, né? E eu fui ver ele lá, eu cheguei lá, parecia assim que eu tava na cena da morte do meu pai. Foi uma coisa assim, eu vi ele no chão, debaixo do ônibus também, e eu pensava assim, meu Deus, e eu comecei a gritar na hora que eu vi ele lá, e meu irmão apareceu da rua assim, o que você veio fazer aqui? Você não era pra estar aqui não? Porque eu fiquei assim, tão nervosa, né? Você já viu o acidente do papai? Aquele dia não é nem pra você ter ido ver o papai, agora você tá aqui, não sei o que e tal. São trágicas, acidentes trágicos, essas vidas que acontecem com a gente, pessoal, que a gente não tem como evitar, né? Às vezes a gente pensa, né? Poxa, podia estar aqui o papai, a mamãe, podia estar aqui, mas não tá, né? Não tá. A gente, o único consolo que a gente tem, a gente sabe que um dia, né, a gente vai rever eles, né? Mas é um buraco, né, que deixa na vida da gente. É um buraco que não fecha, e ninguém fecha mais, porque é uma coisa assim, lidar com a morte é uma coisa muito difícil. Principalmente quando assim se trata do pai, né, e da mãe da gente, né? De uma pessoa próxima, do filho, de alguém que tá com a gente todo dia, né, que a gente ama. Eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai era alegre, era divertido. No dia que meu pai morreu, foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Não foi numa quinta-feira. Ele no domingo, ele almoçou lá em casa, pessoal. Ele almoçou lá em casa e ele tava com a mesma bermuda que ele morreu. Daí, né? E eu lembro desses detalhes, são detalhes assim que a gente acaba não esquecendo. Meu pai, quando vinha na casa da gente, às vezes ele ficava com vergonha de se despedir, de falar que ia embora, aí ele falava assim, eu vou ali e já volto. A gente sabia que ele estava pocando fora, pessoal. Eu vou ali e já volto. E aí ele andava muito, muito, muito de bicicleta, pessoal. Mas eu acredito que não foi um descuido dele. Ele andava muito, para tudo quanto é lado. É isso aí, pessoal. Não é fácil você lidar com a morte, mas a gente acaba lidando com ela, né? E é a história do meu pai e da minha mãe que eu tenho para contar para vocês. Perdi meu pai, perdi minha mãe. E minha mãe, pessoal, era assim, tudo que eu tinha de amizade. Eu nunca morei muito tempo longe dela. Acho que 1 ano longe dela, assim, vendo ela direto, mas morando longe. Porque depois que meu pai morreu, eu peguei e trouxe ela para morar perto de minha casa, assim. E a gente morava assim no porão do prédio. Lá tinha minha casa e tinha uma casinha. E ela morava nessa casinha. Então ela morava dentro de casa com a gente. Ali meus sobrinhos ali. E tava todo mundo junto ali. E eu convivia com ela. Eu fazia todas as coisas dela. Eu resolvia todas as coisas para ela. Banco, essas coisas tudo. Eu que resolvia para ela. Fiquei muito apegada à minha mãe. A minha mãe morreu. Aí a gente subiu, foi morar em cima no primeiro andar. E aí ela veio para morar na garagem também, né? Mas assim, tinha uma kitnet na garagem. E ela morava ali. A gente fechava a garagem
e ela dormia de porta aberta. Ela entrava na minha casa a hora que eu queria, eu entrava na casa dela a hora que ela queria. Foi duro perder minha mãe. Ai, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse estar ali com ela. Mas não tem jeito, pessoal. Não tem como voltar atrás. Às vezes que eu fico indignada, assim, porque a morte é uma coisa muito, assim, quando a gente pensa assim, na eternidade a gente vai encontrar ela. Mas parece que a eternidade está tão longe, tão distante da gente, que parece assim que a gente nunca vai chegar nessa eternidade, e a gente não sabe o que que tem na eternidade, né, na realidade, como vai ser mesmo. E isso acaba dando uma angústia, né, batendo uma angústia na gente, porque, poxa, nossa, quando eu sonho com ela, que ela tá ali, eu sinto que ela tá bem mais próxima de mim. Pra mim, a noite que eu durmo, que eu sonho com ela, é a melhor noite que eu tenho. Por quê? Porque eu sinto a presença dela ali. Eu sei que ela tá morta, eu sei que onde ela tá, ela não volta mais, não tem jeito. Quem morreu, acredito que está descansando, né? A Bíblia fala que na morte não há lembrança, né? É triste, mas é isso aí, pessoal. É isso.